A compra de 200 respiradores artificiais pelo governo do estado, com dispensa de licitação, porque o momento permitiu isso, ao custo de 33 milhões de reais, repercutiu mal ontem, também dentro da Assembleia Legislativa. Os deputados aprovaram requerimentos, solicitaram informações mais claras do Executivo Estadual em relação a esse caso. Vamos entender melhor, tem uma reportagem sobre o assunto, a denúncia foi feita e nós vamos mostrar. A entrega dos aparelhos, que deveria ter sido feita no início de abril, só vai acontecer no estado em junho, com uma configuração inferior à que foi contratada inicialmente. Mesmo sem receber os equipamentos, o valor de 33 milhões de reais já foi pago. Segundo a denúncia, o pedido para a compra foi feito no dia 26 de março. Em menos de 5 horas, foi escolhida a empresa vencedora, a Veigamed, que tem sede no Rio de Janeiro. O que também levanta suspeitas é o preço de cada respirador, R$ 165 mil, valor bem acima do que foi pago pela União e por outros estados, cerca de 60 mil a 100 mil reais. Após o governo já ter feito a compra, a reportagem apurou que a assessoria jurídica da Secretaria de Gestão Administrativa aconselhou a busca por outros orçamentos para justificar o valor alto dos equipamentos. Aí foram apresentadas 2 propostas de empresas sem CNPJ e com os valores mais altos. A Veigamed não tem histórico de venda de respiradores e nunca tinha firmado contrato com o governo antes. É uma denúncia gravíssima, talvez a mais grave denúncia que já aconteceu na história de Santa Catarina, e a Assembleia Legislativa precisa ser pontual, precisa agir imediatamente para evitar até futuros prejuízos. Em nota, a Secretaria de Estado da Saúde disse que instaurou uma sindicância para apurar as suspeitas de irregularidades na compra dos ventiladores e que afastou preventivamente da função a servidora responsável pela compra, com o objetivo, segundo o governo, de garantir transparência e lisura do processo. O governo disse ainda que tem notificado a empresa desde o dia 8 de abril, um dia depois do primeiro prazo fixado para entregar o primeiro lote. Em resposta às notificações, a Veigamed alegou dificuldades por conta da demanda global pelos aparelhos e solicitou um novo prazo, se comprometendo a entregá-los até o dia 20 de maio. A Secretaria da Saúde ainda diz que aguarda a conclusão da sindicância para adotar medidas administrativas ou judiciais. Agora analisa comigo rapidamente, Uma situação hipotética. Nós já estamos num momento nebuloso, mas que permite legalmente com que o Executivo haja rapidamente em benefício da população, pela saúde da população. É muito estranho o valor ser 3 vezes quase maior do que aqueles respiradores comprados pela própria União e por outros estados brasileiros. Mas não é só essa a questão. A questão raiz dessa história toda, que me chama a atenção, é por que a negociação não foi feita com empresas catarinenses. Nós temos empresas catarinenses que fabricam respiradores com valor muito menor. De verdade, não consigo entender e preciso de mais respostas. Também acredito que a senhora também. Exigimos transparência, daqui a pouco tem coletiva do governador que provavelmente vai explicar mais informações. Deixa eu conversar agora com o Eduardo Cristófoli, que está na redação ND, e vai trazer outros desdobramentos também que vêm de deputados estaduais. Edu, é com você. Polito, acabou há pouco a reunião da Comissão de Saúde da Assembleia Legislativa. Foram pelo menos 2 reuniões ao longo dessa manhã envolvendo deputados, reuniões essas virtuais, E os deputados extremamente preocupados com essa denúncia, feita por este site de notícias, denúncias extremamente graves, sérias, envolvendo dinheiro público, e a preocupação também de o Estado não receber esses 200 equipamentos, Então, inclusive, o Ministério Público e também o Ministério Público de Contas abriram investigação aí e estão até sugerindo a suspensão dessa compra. Os deputados questionam o preço, mas se mostraram extremamente preocupados em eventualmente suspender essa compra e o Estado ficar sem esses equipamentos exatamente quando a gente mais vai precisar, Porque é natural, a gente já vinha falando disso, os casos vão aumentar, a gente vai precisar desses equipamentos que são imprescindíveis para quem depende, para quem vai para uma UTI, E hoje, apesar dos anúncios feitos pelo governo de ampliação dos leitos, isso na prática não está acontecendo. É feito o anúncio, eventualmente é liberado, garantida a grana para pagar por esse serviço, mas os equipamentos não estão chegando na ponta, E aí, feita essa compra de 200 equipamentos,
num preço altíssimo, como a gente comentou, supostamente a servidora responsável ela foi afastada para a realização dessa sindicância, mas o que os deputados questionaram ao longo dessas reuniões hoje pela manhã é a falta de transparência, a falta de informação. Mesmo os deputados da Comissão de Saúde, que vem acompanhando, que tem uma relação estreita com a Secretaria de Saúde, eles reclamam que falta transparência, que eles não têm acesso a informações, que a Secretaria de Saúde, que o governo tem conduzido isso tudo de uma maneira sozinha, sem a ajuda dos deputados que estão aí para auxiliar e sem também dar o devido valor, na opinião dos deputados, para as empresas catarinenses que têm condições de fabricar esses equipamentos. Naturalmente que elas dependem de componentes importados, né? Há uma dificuldade para conseguir esses componentes, mas segundo os deputados com quem a gente ouviu ao longo dessas reuniões, o governo poderia dar mais auxílio e apoio para essas empresas fornecerem, produzirem esses equipamentos aqui mesmo dentro de Santa Catarina. Ouça o que disse o deputado Marcos Vieira em relação a toda essa situação. Está no portal de transparência do governo do estado o pagamento feito para essa empresa, a GEIMED, 33 milhões de reais pagos antecipados no dia 3 de abril. Ou seja, o governo fez uma dispensa de licitação que não aparece publicada no Diário Oficial. O governo faz uma dispensa de licitação, compra 200 respiradores para entrega posterior ao pagamento. Respiradores esses que foram desqualificados porque o comprado não pode chegar. E aquele rebaixado vai chegar para junho e julho. É um absurdo. Chega a beirar a irresponsabilidade do governo do Estado. Por isso, senhor presidente, fiz o requerimento pedindo cópia de inteiro teor da dispensa de licitação, porque são 33 milhões de reais em desfavor do povo de Santa Catarina para a compra de respiradores, que a qualidade não é aquela especificada, é de bem inferior e que chega, senhor presidente, e muito mais, né? O governo do Estado não publica nada no Diário Oficial. Então, a preocupação é com o dinheiro gasto, a preocupação é com essa demora na entrega desses equipamentos, que são extremamente fundamentais para salvar as vidas, e há ainda uma terceira preocupação debatida pelos deputados, Polito, que é em relação a hospitais que poderão fechar na metade do ano. E por quê? Porque esses hospitais, eles dependem do serviço que prestam. Como as cirurgias eletivas estão suspensas, eles não estão recebendo dinheiro para se manter. E isso também foi tema de debate agora há pouco nessa Comissão de Saúde, que poderia haver aí um remanejamento, esse é o pedido dos deputados, para que o governo do estado libere a realização de cirurgias eletivas naquelas regiões em que a pandemia ainda não fez muitas vítimas, né, em que não estão sendo usados grande parte dos leitos de UTI, que o governo flexibilize isso para que os hospitais consigam se manter, porque tem muitos hospitais que não são referência em Covid-19, que não vão atender Covid-19 e que poderiam estar realizando essas cirurgias eletivas para ter um dinheiro para se sustentar. Caso contrário, eles também fecharão as portas na metade do ano. É com você, Polito.